muito obrigado porque você está assistindo este vídeo e desejo com toda a força de minha alma que o Espírito do Senhor esteja abrindo os olhos do vosso entendimento e que todas as riquezas do Eterno sejam colocadas à sua disposição. Quero falar hoje sobre o profeta Ezequiel. É muito importante porque este profeta tinha 25 anos e era sacerdote. E quando, já na Babilônia, levado em cativeiro com os outros, inclusive com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, no período desse tempo, com 30 anos de idade, ele foi chamado para o ministério de profeta. E isso se deu quando o profeta Jeremias, já no fim da sua carreira, próximo de sua morte, aí Deus chama Ezequiel para continuar este trabalho. E eu quero trazer aqui um ponto importante sobre a vida deste profeta. Nós encontramos Jeremias, nós encontramos Isaías, nós encontramos Ezequiel. No caso, Isaías profetizando sobre o filho, Jeremias falando sobre o pai. E aqui nós encontramos Ezequiel falando sobre o Espírito do Senhor. Muito importante observar este detalhe. E, a princípio, o começo do seu chamado foi com uma visão do Espírito de Deus, mostrando a glória do Senhor Todo-Poderoso. E encerra o seu ministério com uma visão final de Deus no meio do seu povo Israel. Então, aqui está uma síntese. Mas vamos em frente. Temos muito ainda para falar. Nós queremos que você saiba que Ezequiel significa a quem Deus fortalece. Importante este nome, né? Aquele a quem Deus fortalece. Ezequiel tem este significado. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Era importante saber que todos aqueles que foram chamados ao ministério foi uma escolha de Deus. Porque o profeta era um representante de Deus perante os homens, exercendo o seu ministério, principalmente em épocas de crise, quando o seu povo, esquecido das palavras de Deus, se desviavam para caminhos tortuosos. Então, o Eterno levantava profetas para chamar o povo à responsabilidade. Representado por Deus diante de Israel, Ezequiel exerce com muita autoridade e poder o seu ministério. Até é interessante que Ezequiel foi o único que descreve a história de Satanás. Ezequiel é o único que descreve toda a história de Satanás, quem ele era, quem ele é. Muito bem. Então vamos continuar nesse assunto. Jeremias chega ao fim do seu ministério e que foi coroado de êxito e a glória do Senhor se manifestou sobre o ministério de Jeremias. Tombou este guerreiro e Deus então chama Ezequiel para exercer um poderoso ministério, chamando o povo e mostrando em Israel a ação poderosa do Espírito de Deus. Agora, hoje eu quero falar sobre muitas coisas importantes, né? Eu quero mostrar para vocês que Ezequiel, o profeta que fala muito do Espírito, a glória do Eterno, revelações dadas pelo Espírito Santo, a glória do Senhor, a presença do Senhor, a presença da glória, Shekinah, foi mostrada muitas vezes a Ezequiel. Agora, vamos pensar sobre o povo de Israel e o ministério do profeta Ezequiel. Israel tem a sua história assim, o passado, o registro na história de Israel, o passado de Israel. Como é que é? Que detalhes temos diante de nós através de Israel no passado? A sua criação através de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, o Egito, os 430 anos no Egito e o grande livramento da escravidão. Aí temos Israel no seu passado, o Deus Todo-Poderoso exercendo o seu juízo contra o Egito que o escravizou. O Eterno sempre se mostrou o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Deus então criou Israel e permitiu que, depois de 72 pessoas, agora, 430 anos lá no Egito, Israel era uma poderosa nação, mas escrava. Deus exerce o seu juízo. Houve a oração de libertação que Israel fez e Deus o tira com mão poderosa do Egito. 40 anos de jornada pelo deserto. Quantos inimigos se levantaram tentando destruir Israel? Mas Deus sempre evidenciou o seu cuidado, o seu amor para com este povo que ele criou e formou para a sua glória. E Deus, concedendo vitórias sobre vitórias, chega Israel agora na terra prometida. Israel, meu povo amado, aí está a terra que eu prometi a vossos pais, uma terra maravilhosa que emana leite e mel, e essa é a herança que eu vos tenho dado. Mas à prova estava a fé deste povo. Mas, Senhor, tu estás nos dando esta palavra, esta terra que emana leite e mel? É verdade. 2 espias trouxeram desta terra um cacho de uva e foi necessário 2 homens para carregá-la. Que terra realmente fértil. Mas, Senhor, a terra é habitada por gigantes. Então muitos temeram tomar posse da terra que era um presente de Deus. E é aqui que nós temos uma grande lição. O Senhor tem colocado diante de nós a certeza de uma vitória, mas é preciso entrar na batalha e tomarmos posse. Não importa que sejam gigantes que estejam na terra. Deus deu ordem para que Israel tomasse posse, mesmo que estivesse habitada por gigantes. Bem, isso foi feito.
Israel tomou posse da terra, mas nunca Israel tomou posse de toda a terra que Deus tinha oferecido para Israel. O medo dos gigantes fez com que Israel tomasse só uma pequena parte. Mas a promessa de Deus continua em pé. As palavras de Deus são fiéis, são verdadeiras e são dignas de nossa aceitação. A promessa que o Senhor tem feito ao seu povo continua sendo uma promessa a ser cumprida. E Deus não falha, nada destas coisas falhará e nada faltará. No passado, nós temos então a sua criação, Israel, a sua escravidão, a sua libertação, as suas jornadas. Nós temos também as batalhas que Israel enfrentou, nós temos a posse da terra prometida, nós temos promessas, mas temos os seus exílios. Quando Israel deixou de olhar para o seu Deus e cumprir o seu propósito. Deus, como pai, castiga os seus filhos. E Israel sofreu exílios. E, longe da sua terra, tiveram saudades, se lembraram dos seus pecados, se arrependeram e voltaram-se para o Senhor que os levou de volta à sua terra. Aleluia. Agora, quantos anos se passaram? Israel agora na sua terra, em 1948, o novo Estado de Israel. Mas no dia seguinte, que por resolução da ONU, Israel retoma, em maio de 1948, no dia seguinte, várias nações árabes, fortemente armadas, invadem Israel para destruir o povo judeu. Mas não eram guerreiros, não tinham armamentos. E milagrosamente Israel põe a correr um poderoso exército fortemente armado, porque Deus tinha se revelado o guarda de Israel, o escudo protetor de Israel. E a favor deste povo, o Eterno tem feito promessas poderosas. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, ó Israel, prosperará. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, eu te tomo pela mão direita e te digo, não tenhas medo de nada. Israel, todas as batalhas que tem enfrentado, foi vencedor. Mas surge aqui uma pergunta que você deve questionar. Da onde procede tanto ódio pelo povo judeu? Por que tantas nações? Por que os gentios se mancomunam contra Israel? Da onde procede esse ódio? Se Deus é amor, a atitude do ódio de quem procede? E quais as razões do inferno tentando destruir o povo judeu? É para que as profecias que temos nos profetas a respeito de Israel não se cumpram. Quem está interessado nisso? Satanás. E a Bíblia nos relata que Satanás veio para matar, para roubar, para destruir. E como é que ele tem conseguido isso? O poder de Satanás tem agido como uma hipnose. Você já viu, porventura, um espetáculo com um hipnotizador? As pessoas fazem coisas que elas normalmente não fariam. Por que então este ódio enraizado no coração? Meu pai não gostava de judeu, eu também não gosto. Porque o seu pai não gostava de judeu, porque meu avô também não gostava. Porque o seu avô não gostava, porque meu bisavô não. E assim, de onde procede este ódio? Não é, porventura, uma raiz maligna enraizada no coração daqueles que não temem a Deus? Porque quando alguém teme o Deus Todo-Poderoso, que se tem revelado o Deus de Israel. Aleluia. O temor a Deus rege a atitude destas pessoas. O Espírito Santo encontra um solo fértil para trabalhar, ensinando as coisas que estão escritas, abrindo os olhos do entendimento, para que as pessoas entendam que Israel é um presente de Deus para toda a humanidade. Quando o Eterno, criando Israel através de Abraão, declarou ao mundo, quando falou com Abraão, abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e em ti, na tua descendência, Abraão, que é o povo judeu, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o propósito de Deus para com a tua vida e para com a tua família. Portanto, todo o desvio desta visão não procede de Deus. E se não procede de Deus, de quem procede? Amados, você sabe como uma pessoa pode se livrar do poder hipnótico? Você já percebeu que uma serpente consegue hipnotizar um passarinho? O passarinho voa, a serpente não. E o poder hipnótico da serpente faz com que o passarinho, de pulinho em pulinho, se aproxime das presas da serpente. A mesma coisa com as pessoas que não temem a Deus e não buscam a Deus. Serão presas fáceis de Satanás. E Satanás, incutindo na mente este ódio, para com que essa pessoa seja amaldiçoada por Deus. Não é isso que Deus quer. Mas por causa do livre-arbítrio que o Eterno deu à humanidade, escolhi, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente depois de ti. Assim, os profetas exerceram o ministério de chamar a atenção do povo. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, quem tem ouvidos para ouvir, procure ouvir. Procure conhecer a palavra. O meu povo perece porque lhe falta entendimento. E como terão entendimento se não lerem a Bíblia Sagrada? Se não tomarem conhecimento das profecias que o Eterno tem feito para Israel? Como eu disse, Israel, no seu passado, tem registros desde a sua criação, as suas jornadas, as suas batalhas, e, enfim, a posse da terra prometida. Mas na terra prometida, o Eterno, o Criador de Israel,
como um pai amoroso, educou os seus filhos para obedecerem à palavra que o Eterno deu, para reger as atitudes, a linha de raciocínio, os pensamentos, as atitudes. E quando o povo de Israel deixou de fazer isto, desviando-se dos retos caminhos do Senhor, o Eterno, como um pai amoroso, não poupou a sua vara e educou Israel. E muitas vezes Israel foi levado em cativeiro, até que se arrependessem e entendessem a profundidade dos seus pecados. E Deus sempre esteve cuidando de Israel, mesmo no cativeiro, como aqui é o caso do ministério do profeta Ezequiel. Como os outros também. Ezequiel foi, no mesmo tempo, no mesmo período de Jeremias, Isaías e também de Daniel. Mas Ezequiel exerceu um ministério riquíssimo. E percebam, ele começa o seu ministério com uma visão da glória de Deus, dada pelo Espírito Santo. E ele encerra o seu ministério com uma visão do futuro. E esse futuro está próximo a acontecer. Nós vamos ler a respeito de Gog e Magog, Rússia, China e muitos países etíopes, os de Tíros, de Sidom, uma quantidade imensa de exércitos aliados a um país, a um regime totalitário e ateísta. Um regime ateísta é um regime de governo onde o povo não pode buscar a Deus. É contra a lei ler a Bíblia. É contra a lei orar ao Senhor Deus de Israel. Um regime autoritário é um regime que escraviza o povo. O povo deixa de ser cada um uma personalidade, que é o projeto de Deus. Cada pessoa tem características de personalidade, diferentes umas das outras. É esta a grandeza da criação de Deus. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Muitas vezes, pregando o evangelho de uma maneira diferente, eu me aproximo de uma pessoa e pergunto, escuta, você já viu no dia de hoje a maravilha da criação de Deus? Em geral, as pessoas, não vi. Então eu vou te ensinar uma simpatia. Amanhã de manhã, bem cedo, você chega na porta do seu banheiro, fecha os olhos e faça uma oração. Deus, eu quero ver a maravilha da tua criação. Me mostra. Entra no banheiro, com os olhos fechados, se aproxime do espelho e diz, Senhor, eu quero ver a maravilha da tua criação. Conta até 3 e abre os olhos. O que é que você vai ver? Aí as pessoas me respondem, bom, a minha imagem. Você está vendo? A imagem de um ser que Deus criou e formou, único. É uma pessoa única no universo. Esta é a grande maravilha da criação de Deus. Cada pessoa é diferente, tem características de personalidade, cada um diferente do outro. Então somos diferentes, mas todos nós recebemos de Deus o Espírito, que nos proporciona as características de nossa própria personalidade. Mas o Eterno nos deu também a alma, que nos proporciona os sentimentos. Oh, minha alma, a minha alma está alegre, ou a minha alma está triste. E habitamos dentro deste corpo, que é pó, que voltará ao pó, mas a nossa mente continuará viva para toda a eternidade. Os céus e a terra, eu tomo hoje como testemunhas contra vós, que eu te tenho proposto a bênção ou a maldição. A vida ou a morte. E assim como a vida é eterna, a morte também é eterna. E morte eterna significa a eternidade sem a presença de Deus. E o conselho de Deus. Tema a Deus, como Apocalipse 14:7 diz, temei a Deus e dá-lhe glórias, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, os mares, as fontes das águas, os montes, as cascatas, tudo que o Eterno fez. E agora nós encontramos em Ezequiel esse grande exército comandado por Gog e Magog. A Bíblia nos relata que esse exército é atraído para Israel porque Deus estará operando isso. Ó Gog, príncipe de Meseque, eu sou contra ti. Coloquei 6 anzóis nos teus queixos e te atrairei para as terras de Israel, onde tu cairás. O que está escrito nesta profecia? Que haverá terremotos, como nunca na história do mundo se viu. Haverá chuva de pedra, granizo, imensos, pedras imensas cairão do céu e destruirá totalmente este grande exército. E é aqui que está uma lição para a tua vida. Ainda que os montes se abalem, a nossa fé não pode se abalar, porque a nossa fé está colocada na pessoa do Deus que criou todas as coisas, e esse Deus se revelou, o teu Deus, o teu Salvador, que te chama para a luz, para que não sejas encontrado no meio daqueles que não temem a Deus. A época que nós estamos vivendo é chamada o fim dos tempos. Você sabe disso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Aleluia. Então, o novo Estado de Israel está ali pela intervenção de Deus. Israel era o grande vale dos ossos secos. Da onde Israel estava vindo? Das perseguições nazistas. Eram só esqueletos vivos. Pessoas que sofreram fome, perseguição maldita. Todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu sofreram as consequências, como o nazismo sofreu. E agora, todo esse sofrimento que Deus permitiu para Israel
foi para surgir a ideia de que Israel deveria sonhar com a sua pátria novamente. E aí entra a profecia. Poderia uma nação ser criada num só dia? E aleluia! Isto aconteceu em maio de 1948. Eretz Israel, terra de Israel. Mas o povo então se alegrava de voltar à sua terra. Porém, no dia seguinte, uma surpresa, 6 poderosas nações árabes atacam. Mas outra vez a intervenção divina, Israel fica livre deste maligno exército. Quando é que Israel não teve guerras? Quando foi que nações poderosas não tentaram destruir Israel? Mas percebam no histórico, Israel sempre foi vencedor. Israel não foi provocar guerra com ninguém. E essa guerra atual contra o Hamas, o exército de Israel entrando no território, na faixa de Gaza, os palestinos aplaudiam o exército de Israel e diziam: livra-nos do Hamas, um grupo terrorista que mata, rouba e destrói. Ezequiel, este a quem Deus fortalece, revela que ele continua fortalecendo todo aquele que busca o Senhor com inteiro coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que acontecerá depois desta grande batalha? As janelas do céu serão abertas para defender Israel. Os terremotos, chuvas, saraiva de pedras imensas, terremotos terríveis. E depois, quantos meses Israel terá o trabalho de enterrar aqueles mortos? Que grande multidão! Então, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É muito importante observarmos neste texto da Bíblia que quando esse poderoso exército avança para destruir Israel, tem, num destes versículos, uma informação: aquele que se retirou da espada, se referindo a Israel. Você consegue entender o texto? Haverá um tempo que Israel não terá mais necessidades de guerrear, porque terá tido uma revelação de Deus que, a partir deste momento, o Senhor será a espada de justiça de Israel, a favor de Israel e contra todas as nações opressoras. Aquele que se retirou da espada. Haverá este momento na vida de Israel. A glória de Deus estará se manifestando a cada dia. Então, a primeira visão de Ezequiel, no seu chamamento para profeta, foi a visão da glória de Deus. A glória de Deus foi mostrada como o arco-íris, o arco de Deus, mas com toda a glória, com todo o esplendor. Ezequiel viu isso e encerra ele o seu ministério com a visão da glória de Deus, Deus habitando no meio de Israel. Deus, Emanuel, Deus conosco. Aleluia! A glória de Deus para Israel é que a presença do Senhor estará para sempre com Israel. Então vale a pena hoje nos preocuparmos com Israel, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Porque o povo de Deus, na verdade, não está sendo aculturado adequadamente. Eu mesmo, quando vim para Jesus como meu Messias, eu não fui ensinado, a princípio, que eu deveria orar por Israel. E eu me espantei: mas eu sou judeu? Eu quero que meu povo também seja salvo. Eu visitava igrejas no desejo de dar o testemunho de que eu, judeu, agora me sentia um verdadeiro judeu, recebendo em Jesus o meu Messias. E muitos pregadores falavam uma mensagem: porque os judeus rejeitaram a Cristo, agora a igreja ocupou o lugar. Opa! Eu, judeu, não podia aceitar isso. Então eu fui estudar mais profundamente. E Deus não rejeitou Israel de jeito nenhum. Romanos 9, 10 e 11, são 3 capítulos, pelo menos, que eu desafio você a ler. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Está aí um esclarecimento tremendo, uma luz de Deus para esclarecer a mente do povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus não rejeitou Israel. Então Deus tem planos para Israel, Deus tem planos para a igreja. E percebam que aos olhos do nosso Deus, o eterno Senhor e Salvador, temos 3 povos. O texto é Paulo falando: e não deis escândalos, nem para judeus, um povo, nem para gentios, é o outro povo, e nem para a igreja de Deus, é o terceiro povo. A igreja é composta de entre judeus e gentios, é formado o terceiro povo. O gentio é aquele que não faz parte da igreja, nem do povo judeu. E Deus, porventura, vai destruir todos os gentios? Não. Deus quer que nós, tanto como judeus, como igreja, temos o dever de tornar conhecida a palavra, e a tantos quantos o receberam, que é Jesus o Messias, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando surge um servo de Deus, uma serva de Deus, profetizando, ensinando amor por Israel, em geral, essa pessoa, ela é apontada. Muitos chamam falso profeta. Mas a Bíblia diz: crede em Deus, crede na sua palavra e crede nos seus profetas. Examine as profecias. Examine aqueles que falam sobre Israel, mostrando que os que têm recebido Jesus como seu Salvador amam o judeu Jesus, e esses não podem, de jeito nenhum, odiar o povo judeu, que é o povo do Senhor Jesus. Como odiar o povo de Jesus se ele é judeu? É uma contradição. Ah, mas os judeus rejeitaram Cristo. Quem foi que disse?
Ah, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Quem os rejeitou? Foram os sacerdotes, o povo não. Percebam a grande multidão de judeus que seguiam a Jesus. Olha no caso do Bartimeu, que estava à beira do caminho. Quando Jesus entrou naquela cidade, ele entrou sozinho com seus discípulos. Mas quando ele saiu de Jericó, toda a cidade eram só judeus. A cidade inteira veio acompanhando Jesus. Jesus tirou pela sua pregação todos os habitantes de Jericó, porque as palavras de Jesus satisfaziam o coração dos judeus que criam nas Escrituras. Nós temos na multiplicação de pães, a primeira e a segunda, uma imensa multidão de judeus seguindo a Jesus. O Novo Testamento mostra que Jesus, o Messias, deu ordem aos seus discípulos judeus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E os discípulos judeus obedeceram a essa palavra e gastaram suas vidas. Todos eles foram assassinados pelos gentios porque pregavam a palavra do judeu Jesus. Só João morreu de velho. E assim mesmo, porque milagrosamente escapou de uma sentença que lhe fora dada. Ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E ele saiu ileso, milagrosamente. Por favor, pegue um copo com água, porque estaremos abençoando esta água, rogando ao Eterno que coloque a virtude do Espírito Santo nesta água. A seiva da vida do Messias Jesus seja colocada nesta água para que os milagres de cura aconteçam. As profecias sempre se cumprirão. E as profecias dos últimos tempos é esta: meus filhos, meus jovens estarão profetizando, os velhos terão sonhos, terão visões, e tudo está acontecendo hoje. É uma evidência de que nós estamos vivendo os últimos dias. Faça planos, sim, para o teu futuro, mas planos com inteligência. Abra bem os teus olhos. Este grande exército que vai invadir Israel está se preparando para isso. Então os teus planos devem ter os teus olhos abertos, perceber o cumprimento das Escrituras, porque nada falhará e nada faltará. E é agora a hora. Tema a Deus. Dá glória a Deus através do teu viver. Não é só glória a Deus com a boca. Glorifica a Deus com ações. Ore por Israel com amor, com compaixão. Você deve a Israel, porque de Israel veio a salvação através do Messias. Veio a Bíblia Sagrada, os apóstolos judeus, os profetas. Assim, vamos mostrar nossa gratidão ao povo judeu, clamando aos céus pela consolidação da grande vitória contra este exército de terroristas, contra estes movimentos antissemitas que procedem do inferno, contra este ódio de governantes aqui no Brasil. Nós temos políticos que se têm evidenciado contra Israel, que são a favor do Hamas. Se eles representassem realmente o povo brasileiro, estariam trazendo maldição para o povo do Brasil. Mas, aleluia, o povo brasileiro tem evidenciado amor para com Israel. A bandeira de Israel sempre está tremulando debaixo deste céu de anil. E arde em nosso peito esta centelha, porque a nossa bandeira será sempre verde, amarela, azul e branco. Ah, Brasil, tema ao Senhor Jesus, o Deus de Israel, porque o Brasil também pertence ao Deus de Israel. Aleluia, amados. É importante você tomar consciência pelas profecias de Ezequiel. Abra os olhos do teu entendimento. É importante você pedir a Deus sabedoria para entender que chegou a hora, essa profecia vai se cumprir. E você deve estocar alimentos não perecíveis. Não adianta você estocar muita carne porque é perecível. Porque faltará água, faltará luz. Então, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde. A Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Então busque de Deus sabedoria. Sabe o que significa sabedoria? Sabedoria é uma destreza no uso do conhecimento. Não adianta você só tomar conhecimento e não usar sabedoria para usar o teu conhecimento. Então, Israel precisa que você tenha atenção sobre Israel. Fique olhando. Tudo que está acontecendo com Israel é um sinal de alerta para a humanidade. Tudo o que tem acontecido com Israel é alerta para toda a humanidade. Abra os teus olhos e veja. Teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo te dê sabedoria, capacidade de entender a palavra. E que você esteja como um guerreiro, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e é através da palavra que você será um vencedor. Filosofias humanas, Paulo disse: irmãos, quando eu fui para o meio de vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo era sábio, era um mestre. Mas a minha palavra, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de Deus, que é a visão do Ezequiel, e do poder de Deus. Então não esqueça, armazene comida, água, remédios, faça isso, seja prudente. O prudente ouve e se esconde, ele se previne. O previdente é sábio. Sabe o que a Bíblia diz? Que a prudência é a irmã gêmea da sabedoria. Chegou a hora da oração. É oração por Israel. Não esqueça o copo com água, porque grandes milagres vão acontecer agora. Primeiro nós vamos orar por Israel. Depois estarei orando pelos enfermos. Depois da oração pelos enfermos, nós vamos orar pelo Brasil. E orando pelo Brasil, nós vamos orar por todos os patriotas,
aqueles que estão nos representando lá nas prisões, já faz mais de um ano. Somos nós que estamos presos lá. Devemos clamar a Deus por eles. Feche os olhos. Deus, santo e poderoso, tu tens te revelado o Deus de Israel, o Deus que tem olhos para ver, que tem ouvidos para ouvir e tem poder para agir. Senhor, o que estamos fazendo agora é cumprindo as tuas palavras que diz: o que for ligado na terra será também ligado nos céus. E ligados no mesmo espírito, na mesma intenção, estamos clamando por Israel, teu povo amado. Consolide a vitória de Israel contra os terroristas. Preserve a vida dos que estão ainda sequestrados. Conceda sabedoria ao exército de Israel para libertar os reféns. Mas desembainha, ó Senhor, a espada da tua justiça, e não escapem os obreiros da iniquidade. E todos aqueles que se têm levantado contra o teu povo Israel sejam tocados pela espada da tua justiça. Faz justiça, ó Deus de Israel. Porque Abraão disse: eis que o Senhor é o juiz de toda a terra. Não faria justiça àqueles que estão injustiçados? Então tu és o Deus da justiça. Glorifica o teu nome, ó Deus de Israel, exercendo o teu juízo. Agora é a hora, porque está escrito: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E aqui nós estamos, unidos no mesmo Espírito Santo. Ó Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Agora, Senhor, esses movimentos antissemitas, é necessário que o Senhor levante uma força contrária a eles, mostrando que o povo cristão ama Israel. Que o Espírito do Senhor habita no meio daqueles que temem o Deus de Israel. E através disso, Senhor, desta ação, promova um movimento poderoso em toda a face da terra, para que se saiba em todas as nações o temor ao Deus de Israel está reinando. Senhor Deus, agora eu estou abençoando esta água. A virtude do teu Espírito Santo esteja nesta água, Senhor. A seiva da vida do Messias Jesus esteja nesta água. Porque são tantos que estão necessitados de um milagre, e tu tens te revelado: eu sou o Deus que opera os sinais, prodígios e maravilhas. E se faz necessário agora, porque a tua palavra diz: louvai aquele que vai sobre os céus, porque o seu nome é já, como está escrito, Senhor, no Salmo 68, verso 4. O teu nome é já, o momento do milagre é agora. A virtude do teu Espírito Santo esteja transpassando o corpo de todo aquele que estiver enfermo. Eu repreendo a enfermidade, expulso espírito de enfermidade, espírito opressor, sai desta casa, deste lar, saia de sobre estas vidas a opressão, Senhor, a depressão vai embora, saia este espírito de tristeza e de angústia, e entre nestas vidas o espírito da vida, a seiva da vida, entre no coração destas pessoas, porque o teu Espírito nos dá alegria de viver. Glorifica o teu nome, Senhor, curando os enfermos, libertando os lares, abençoando, Senhor, poderosamente todos aqueles que estão em necessidade, Senhor. Estou diante de ti, Senhor, pedindo a tua bênção, querido Deus, pela Adriana, pois ela pede por sua saúde, por sua família. Visita, Senhor, a tua serva, que ela sinta a emanação da tua graça neste momento, e pelo teu Espírito ela receba agora o impacto do teu poder e seja liberta no teu sagrado nome. E toda a sua família, cada membro da família, quer presente, quer ausente, mas sejam visitados pelo teu poder. Ó Deus, o Rafael também, Senhor, está na tua presença, e pede, Senhor, por Laucele, acometida por câncer, e pela saúde da família dela. Visita não só a família, mas especialmente, Senhor, a Laucele, que precisa um milagre. Esse câncer está repreendido, porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Como Pedro disse na casa de Cornélio, Jesus de Nazaré, que foi ungido pelo Espírito Santo, que fez o bem e curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tu és este Deus presente. Visita Laucele, o câncer está destruído em nome de Jesus. E também, Senhor, a saúde de toda a família, Senhor. Toda a família dela. Sejam visitados com o teu poder, Senhor. O Rafael também, Senhor. Pede por recuperação do seu pai, o Nelson. Tenha compaixão, Senhor. Nelson é teu servo. Ele está, Senhor, sofrendo uma depressão. Ele está sendo amarrado por forças das trevas. Não consegue se desvencilhar. Como Lázaro na sepultura estava todo amarrado. Mas o Senhor chamou o Lázaro para fora. Chama o Nelson para fora, para que ele te sirva e possa produzir frutos da salvação e glorificar o teu nome através de ações poderosas. Abençoa teu servo Nelson, Senhor. E abençoa o Rafael, que ele seja recuperado também dessa inércia. Ele tem sede em obedecer a tua palavra, que ele receba essa capacitação pelo teu Espírito para realizar o desejo do seu coração. O Rafael ainda, Senhor, pede oração para ser orientado por ti, para saber o que fazer. Porque realmente, ó Deus, quando diante de problemas a gente não sabe o que fazer, o teu Espírito nos assiste dizendo: é este o caminho, andai por ele, sem vos desviar disso, nem para a direita e nem para a esquerda. O Espírito do Senhor conduza, operando nele o querer e o efetuar, que ele tenha vontade de fazer e forças para realizar isto. E o nome do Senhor honrado e glorificado através desta família, Senhor. Muito obrigado, Pai.
No nome de Jesus. O Wilson. O Wilson também, Senhor. Pede oração para a compra de uma casa. Ó Deus, ouve, Senhor, a oração do teu servo Wilson. Não és tu, ó Deus, este Deus Todo-Poderoso, que cumpre o desejo do coração daqueles que temem o teu nome? É com a força da minha alma que eu intercedo pelo Wilson. Que ele seja conduzido pelo teu Espírito Santo na realização desta casa, que é o sonho da sua vida. E como é o Senhor aquele que cumpre o desejo do coração, o Wilson está abençoado para a compra desta casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, agora nós estamos orando pelo Brasil. Esse grande país que teme o teu nome. Veja, Senhor, quantas manifestações houve aqui no Brasil, com orações, com jejum, com campanhas maciças de oração e jejum a favor do Brasil. Todas estas orações, eu tenho toda a certeza de fé que elas estão diante de ti, que o Senhor não esqueceu nenhuma oração. Tu tens ao teu dispor, ó Deus, matéria-prima para trabalhar a favor do nosso país. Liberta o nosso país de desgoverno, dos corruptos que estão roubando a nossa nação, que estão enviando dinheiro do povo brasileiro para outras nações, inclusive comunistas, que não temem o teu nome. Governos que evidenciam o seu horror pela Bíblia Sagrada. Então abençoa o Brasil, Senhor. Liberta o nosso país. E levanta homens e mulheres dotados de um coração patriota para que haja justiça. Porque a tua palavra, Senhor, a tua palavra é verdade. E a tua palavra declara: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Brasil abençoado. Oramos, Senhor, pelos patriotas. Oramos, Senhor, por aqueles que ainda estão aprisionados ou com esta humilhação de tornozeleira. Perdoe, Senhor, a minha palavra. Mas livra-os dessa humilhação. Glorifica o teu nome através de suas vidas. A tua glória se manifeste sobre o ministério que tu tens dado a cada um. Assim como a cruz era símbolo de vergonha e dor, hoje, como diz a canção, essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Que essa humilhação que foi dada aos patriotas se torne símbolo da resistência. Não queremos corrupção, queremos liberdade, queremos a bênção para as nossas famílias. Oramos, Senhor, também pelo teu servo Bolsonaro, por toda a sua família. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao derredor do teu servo e de toda a sua família. Exalte a cabeça do teu servo, porque esta é a tua promessa, Senhor. Todo monte, todo outeiro, todos aqueles que se estão engrandecendo, segundo a tua palavra, sejam abatidos, sejam humilhados. Humilha estes que se têm exaltado. Mas exalta aqueles que estão sendo humilhados. Porque é a tua palavra, é a honra da tua palavra que está em jogo, Senhor. Não pode acontecer outra coisa. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Pai, em nome de Jesus, o Messias, te louvamos com gratidão. Muito obrigado. Espero em Deus que você tenha sido abençoado. Espero em Deus que sentistes a presença do Eterno. Que a virtude do Espírito Santo passou no teu corpo e tu foi curado. Eu tenho toda a certeza de fé. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que houve milagres nessa live. Dê o seu like. Dê aí o seu... Torne-se nosso seguidor. Para nós é importante, não custa nada para você. Faça isso. E se essa mensagem trouxe alento para o teu coração, se produziu dentro de ti uma força, como uma bomba atômica, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é o enriquecimento do urânio. O urânio sozinho não faz mal para ninguém. Mas uma vez enriquecido, o urânio deixa de ser urânio para ser bomba atômica. E é isso que eu quero para você. Que você seja uma bomba atômica contra o inferno. Abre a tua boca, pregue, sem medo. Se houver quem se levante contra ti, maior aquele que está em ti do que contra ti. Nunca esqueça. Tome posse dessa verdade. E ouse dizer, não vou ter medo nunca. Porque eu, mas Deus, somos a maioria. Quem é que vai me encarar? Diga isso. Vamos lá. Eu, mas Deus, somos a maioria. Aleluia. Amanhã, às 17 horas, mais uma vez eu estarei visitando o teu lar e o teu coração com mais uma live da vida. Por favor, telefone para os amigos. Compartilhe essa mensagem, ela fica gravada. Você pode assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser. E não esqueça, a força que eu não tinha, encontrei em Jeová. A estrela da boa sorte, o nome de Deus é já. A força que eu não tinha, encontrei em Jeová. A estrela da boa sorte, o nome de Deus é já. De fraco tornei-me forte, não temo nem mesmo a morte. A vitória o Senhor nos dá, o nome de Deus é já. O nome de Deus é já. O nome de Deus é já. Está gravado. É um corinho que Deus me deu no momento que eu estava fraco.
E eu clamei a Deus e, de repente, fiquei forte. Você também pode. Faça uso. Shalom, Ubraham, beijo no coração. Amo vocês. Fiquem sabendo que nós estamos orando toda a madrugada por todos os nossos seguidores. Torne-se nosso seguidor. Eu não vou citar nomes de todos, a lista é enorme, mas eu estou apresentando, eu e minha esposa, estamos orando por vocês, viu? Beijo no coração, até amanhã. Amo vocês.